outra coisa que é importante é a manutenção, né? E a manutenção é quando provavelmente ela sai da fase do emagrecimento e ela entra na fase da estabilidade ou do autocuidado, né? A gente usa muito esse termo, que eu uso muito no consultório. Aqui é o quê? Eu fiz uma cirurgia, eu lhe entreguei, os colegas de outras praças, eles usam muito. Eu lhe entreguei uma Ferrari. Como é que você vai fazer? Você vai meter sua Ferrari num poste? Você vai sair, vai ralar ela na parede? Não vai, vai cuidar. E esse cuidado, ele é um cuidado que ele é mental, ele é um cuidado que ele exige exercício físico, mas ele exige um controle nutricional. Você não vai viver de dieta, mas você vai ter que aprender a comer as coisas certas. Então, assim, o papel de vocês no paciente, que não é um paciente que vai ficar perdendo peso, mas aquele que vai manter, ele é realmente focado em educá-lo com relação aos alimentos, a carga calórica, o que ele deve comer, é algo que vocês fazem com rotina. Perfeito, com certeza. É porque, didaticamente falando, a gente divide o paciente em 3 grandes objetivos, né? Emagrecimento, manutenção de peso, hipertrofia, que seria o ganho de massa muscular. Então, o paciente que está com sobrepeso, uma obesidade, né, mais acentuada e realmente quer perder peso, a gente vai trabalhar as bases do emagrecimento, um déficit calórico. Vamos imaginar que seu paciente perdeu o peso que queria, chegou no peso de cirurgia, fez a cirurgia foi um sucesso, pós-cirurgia está lá com a sua Ferrari, né? Tá com tá com sua Ferrari, a gente não precisa mais trabalhar esse emagrecimento. Então a gente faz a mudança na dieta, procura uma estratégia nutricional realmente de manutenção, de estabilidade. Aí aqui nós temos 2 opções, né? Ou, de fato, se o paciente chega e, doutor André, estou super satisfeita, estou super satisfeito, estou super bem, eu quero ficar com esse corpo. Dieta de estabilidade, para a gente nem oscilar o peso demais, nem para mais, nem para menos. Mas às vezes, muitas vezes, na verdade, o paciente ele busca uma hipertrofia, que é o ganho de massa muscular. Aí já é uma outra característica de dieta que a gente também trabalha. Que é importante, né? Porque, por exemplo, o que a gente. Que eu vejo muito, né? Talvez até você vai começar a perceber mais depois que eu lhe falar. A gente opera o paciente, faz uma cirurgia. Hoje em dia está muito na moda a lipoaspiração de alta definição, que é uma cirurgia que a gente deixa o paciente com um aspecto mais torneado, ele parece que está mais musculoso, Mais porque definido. os músculos ficam mais visíveis. Agora ele tem que manter aquilo ali. E aí ele vai ter que trabalhar ou no mínimo a manutenção ou até um ganho de massa muscular. E ele tem que entender que o pós-operatório, eu fiz a cirurgia, vai acontecer um período de catabolismo maior, porque ela vai gastar a energia dela, que normalmente ela gastava X, ela vai gastar 1,5x, ou às vezes até 2, para cicatrizar a área que eu operei. E cirurgias que não têm corte, como a lipoaspiração, é como se ela cicatrizasse toda a área que eu fiz ali, a barriga, as costas, o braço, a perna, ou seja, é uma área imensa. Então, gastou. Aquele gasto leva ela a uma perda de massa muscular. E assim, Olha a minha rotina, para tu ver como é interessante. Eu fiz um enxerto, eu coloquei o glúteo para aumentar. Só que como ela fica 30 dias sem ir para academia, 20, às vezes até um pouco mais, em algumas situações 90, vai ocorrer uma atrofia muscular. E a percepção que ela tem é que ela murchou, no termo informal, né, que é o objetivo. E aí o que a gente vê? O pós-operatório, com a nutrição bem feita, é fundamental para ela manter aquele equilíbrio dos gastos, não queimar a área dela mais vital, que é o músculo. Se a pessoa está fazendo uma cirurgia para ficar esteticamente bonita, como é que no pós-operatório ela vai gastar o que de melhor ela tem? Então, assim, talvez uma estratégia muito bem desenhada, que a gente até já vê em outras praças chamar de pós-operatório extremamente otimizado, de alta performance, de fazer uma suplementação pós-operatória para esse momento crítico do gasto, seria fundamental. E aí, assim, na tua visão, o que a gente poderia imaginar, por exemplo, de suplementação depois para manter a massa muscular, para compensar esse gasto e ter os resultados ainda mais otimizados? Perfeito. O que é que acontece? Toda e qualquer, inclusive algumas patologias têm isso bem de forma bem clara e o próprio procedimento cirúrgico também traz. Exige que o corpo, que o organismo como todo, ele se recupere, ele trabalhe para a recuperação, que seria justamente a cicatrização, né, da cirurgia, enfim. E esse processo de cicatrização, esse processo de recuperação, ele realmente exige, ele demanda mais calorias, ele faz com que o seu organismo naturalmente gaste mais calorias, mesmo você estando lá no momento sedentário, né, por conta do pós-cirúrgico. Esse ponto de vista de cicatrização e recuperação,
ele parte, e da manutenção de massa magra, ele parte especialmente, eu diria, de 3 variáveis, tá? 3 importantes variáveis. Primeira delas, calorias. O momento pós-cirúrgico não é o momento de fazer dieta para emagrecer. O momento de dieta para emagrecer é pré-cirúrgico. Pós-cirúrgico não é dieta para emagrecimento. Então, primeira variável, quantidade de alimento. Então, a gente não vai pegar um paciente pós-cirúrgico e trabalhar com ele uma dieta muito restrita. Pelo contrário, essa dieta ela tem que demandar calorias suficientes para esse corpo, para esse organismo poder se recuperar. Segundo item importantíssimo, qualidade nutricional, nutrientes. Não adianta a gente falar só de quantidade e o paciente, por exemplo, doutor André, então eu tenho que comer em uma quantidade boa. Então eu vou comer muito biscoito, muito pão, arroz, macarrão. Cadê os micronutrientes? Cadê as frutas? Cadê os vegetais? Cadê os carboidratos mais complexos que têm mais fibras, vitaminas, minerais? A gente precisa desse composto, dessa complexidade nutricional para dar micronutrientes, que é o contexto que a gente chama de qualidade. E o terceiro item bem importante, doutor Alexandre, e aos demais que estão em casa. Distribuição proteica. Ou seja, o consumo de proteínas ele é fundamental no pós-cirúrgico e eu não me refiro apenas a consumir proteína no almoço e no jantar, que é o que a maioria das pessoas fazem. Você precisa ter uma distribuição interessante ao longo do dia de proteínas para que essa recuperação e essa manutenção de massa magra ela seja otimizada. No número bem direto para ajudar vocês, a gente fala em pelo menos, no mínimo, 4 refeições que contenham boas fontes proteicas. O que são essas boas fontes proteicas? Ovo, frango, carne, peixe, queijos e lácteos de um modo geral. E a suplementação nesse contexto ela pode entrar. O whey protein, por exemplo, é uma ótima alternativa. Hoje eu vejo que realmente cada vez mais há uma tendência a irmos para suplementação. Sabe o que acontece? O paciente ele tem uma dificuldade de ingerir uma quantidade maior. Então, assim, se a gente conseguir concentrar a qualidade, eu vou dar mais qualidade numa quantidade menor. Então, por isso que esses suplementos, eles ganham na frente da dieta normal, da alimentação caseira, porque o paciente ele está, às vezes, assim, não, eu não consigo comer aquele pratão. Mas eu falo, mas como? Mas eu não consigo, não entra, não cabe. Então, se ela tiver a qualidade num espaço menor, aí aqui entra o whey protein, né? Assim, se tu fosse falar, por exemplo, o que você sugeriria? Lógico, aqui não é uma consulta, claro, mas assim, uma dica prática. Uma dica prática, né? O whey protein é bom. Perfeito. O que mais? Eu diria que o whey protein seria uma das melhores possibilidades nesse contexto de suplementação proteica, tá? E assim, qual que é a ideia da suplementação? É exatamente essa, é facilitar a vida do paciente. Quando que a gente suplementa? Quando o paciente realmente ele não consegue consumir. Seja porque está naquele momento, né, pós-cirúrgico, não está com muito apetite, enfim. Às vezes nem gosta mesmo de consumir proteína pelo sabor. Então, o whey protein é uma das alternativas maravilhosas, na minha opinião, a melhor. Tem quem goste do BCAA, é uma possibilidade. Comprimido, né? Ele tem a versão cápsula e tem a versão pozinho. Eu, particularmente, André, mas é uma opinião pessoal, prefiro a whey protein. Onde que o BCAA ele ganharia? Porque o sabor do BCAA, para algumas pessoas, é mais palatável. É mais fácil você conseguir consumir. Tem gente que não gosta tanto da whey protein. E aí, se a pessoa não consegue tomar, também não faz muito sentido você suplementar uma coisa que, né, que seja muito forçada. Então, a gente trabalha muito com a suplementação de whey protein, em algumas vezes BCAA, uma suplementação que contribui à de vitamina C. Vitamina C, nesse momento anti-inflamatória, nesse momento de cicatrização, ela tem uma relação ali importante também. Então, aquele próprio comprimidinho efervescente mesmo de vitamina C pode ser uma possibilidade para ali, os momentos pós-cirúrgicos.